Sistema de Administração Financeira Federal. Organiza as atividades de programação financeira da União, de administração de direitos e haveres, garantia obrigações e responsabilidade do Tesouro Nacional e de orientação técnico-normativa sobre a execução orçamentária e financeira. Sistema de Contabilidade Federal organiza o registro de atos e fatos relacionados à administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, utilizando regras contábeis. Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, SCI, permite a avaliação do governo e a gestão dos administradores públicos federais. Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, SISCO, organiza, coordena e harmoniza as atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Federal. Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. As ouvidorias são um canal para o cidadão apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias. Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, SIGA. Estrutura de forma sistêmica a gestão de documentos e arquivos no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. Promove atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal. Finanças Públicas. Administração financeira e sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal, SICOM. Interliga as assessorias de comunicação dos ministérios, das empresas públicas e das demais entidades do Poder Executivo Federal. Transferência da União, gestão da transferência dos recursos financeiros da União para estados, município e organização da sociedade civil. Ainda que não constitua formalmente como sistema estruturador, as transferências voluntárias são geridas de forma centralizada no Sistema de Gestão de Convênio e Contratos de Repasse, SICONV, que automatiza o ciclo de vida das transferências voluntárias realizadas por meio de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, políticas de gestão do patrimônio imobiliário da União. Ainda que não seja um sistema estruturador, formalmente instituída, a política de gestão do patrimônio imobiliário da União é conduzido pela Secretaria da Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Sistema de Informação das Estatais, SIEST, reúne dados para promover a eficiência e a transparência das empresas estatais federais. A função de controle em qualquer organização reveste-se de condições indispensáveis até mesmo para a sobrevivência da paz institucional, seja orçamentária. Controles interno e externo. Na iniciativa privada ou no setor público, o controle assume cada vez mais sua importância, principalmente quando se fala em controle preventivo ou controle concomitante da ação administrativa, aquele que evita a ocorrência de risco e desvio de simultâneos ao processo da gestão. Nos termos do artigo 70 da Constituição, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercido pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. É importante notar a abrangência conferida pelo Constituinte e a fiscalização dos órgãos e entidades estatais. Transcende o aspecto de legalidade e não se restringe à despesa. Assinale-se controle interno e externo não é a mesma coisa que auditoria interna e externa. A atuação do controle interno no âmbito das entidades que têm estrutura própria, mas se assemelha à da auditoria independente externa, não se deve confundir tampouco o sistema de controle interno, um conjunto de órgãos e funções da administração com o sistema de controle interno, no âmbito de cada entidade ou empresa, compreendendo unidades, competências, relações, práticas, procedimento, tudo que constitui seu modo de ser e agir. Em relação especificamente à fiscalização do município, expressamente mencionada na Constituição, ela será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O controle interno é exercido no âmbito de cada poder. Controle externo é o disponível exercido pelo Poder Legislativo em todas as esferas em relação a demais poderes. Assim temos o controle interno realizado pelos próprios órgãos do Estado e o controle externo
realizado pelo Poder Legislativo, que é auxiliado pelo Tribunal de Contas. Controle interno. A função de responsabilidade na gestão pública depende diretamente da ação fiscalizadora, eficiente e eficaz nos atos praticados pelos agentes públicos. Assim, o controle interno funda-se em razões de ordem administrativa, jurídica e mesmo política. Sem controle não há nem poderia haver, em termos realistas, responsabilidade pública manifesta dos seus agentes. A ação de controlar compreende um conjunto de iniciativas e programáticas que estão relacionadas com o seguinte pressuposto: impedir que sejam realizados atos ou fatos administrativos em desacordo com os planos estabelecidos e com as leis, regulamentos e condutas determinadas. Contribuir para uma gestão racional na aplicação dos recursos públicos em face da programação orçamentária da instituição controlada. Manter o gestor público atualizado no fluxo de informação, capaz de proporcionar um planejamento adequado e razoável das atividades a serem desenvolvidas e, por via de consequência, oferecer elementos atualizados para a formulação de uma nova política orçamentária. Proporcionar à gestão pública informações que lhe permitam a verificação dos atos e operações desenvolvidos pela estrutura de execução, inclusive dos órgãos descentralizados. Os três poderes manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de artigo 74 da Constituição, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. Parênteses 1. Execução dos programas de governo dos orçamentos da União 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. Terceiro, exercer o controle das operações de créditos, avais e garantia, bem como dos direitos e haveres da União. Quarto, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela, darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Um dos destaques dos artigos 74 da Constituição citado é o que estabelece como uma das finalidades do controle a avaliação do resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, segundo os conceitos de eficiência e eficácia. Isso tem sido um grande desafio tanto para a CGU quanto para o Tribunal de Contas da União. Por sua vez, a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal por Delegação, repassa ao sistema de controle interno de cada poder a verificação e fiscalização das normas de responsabilidade da gestão fiscal por ela prevista, notadamente nos seguintes aspectos.